Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Judas, né? Nós estamos trabalhando aí o capítulo de Judas. Judas é capítulo 1, né? Versículo do 17 ao 23. Estamos estudando há um mês esse capítulo, esse livro maravilhoso. E hoje é a penúltima mensagem de Judas. Eu espero que ela tenha falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre edificados na fé. E nós vamos pensar numa sentença que diz que a lembrança dos alertas sobre o final dos tempos nos faz firmar na fé, aguardando no Espírito o dia do Senhor, ou seja, o dia da volta do Senhor, que vai ser o dia da grande verdade, o dia quando eu e você vamos nos deparar diante de Cristo, diante de Deus, aonde os bodes serão separados das ovelhas, aonde o trigo será separado do joio, onde os maus serão separados dos bons, e aqueles que tiverem a característica positiva ou de direita serão levados ao trono da graça. Então vamos ler Judas, do versículo 17 ao 23. O texto já aparece aqui para mim, acredito que para os irmãos também. O texto diz assim, ó: mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Me chama muita atenção quando o texto diz que essas pessoas, elas não têm o Espírito de Deus. Versículo 19, 20. Porém vocês, meus irmãos ou amigos, continue a progredir na sua fé. Olha que conselho maravilhoso, irmãos. Vocês, meus irmãos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. E continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia, com medo. Em outras traduções está como temor. Odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações, meus irmãos, e que você possa realmente estar com o seu ouvido e seu coração aberto, para que você possa entender o propósito de Deus nessa noite. Edificados na fé, a lembrança dos alertas sobre o final dos tempos, nos faz firmar na fé, aguardando o Espírito do Senhor. Quando nós nascemos, todos nós aqui, quando nascemos, nós tivemos total dependência dos nossos pais, dos nossos avós, ou daqueles que estavam mais próximos para cuidar de nós. Total dependência. A gente, ao nascermos, nós somos seres indefesos. Não falamos, não andamos, não temos noção do perigo à nossa volta. E a linguagem que nós usamos quando pequeninos é o choro.
criança usa muito choro, né? Ô, Márcio, como psicólogo vai entender bem isso. Quando ela sente fome, quando ela sente frio, quando ela sente dor, ela não sabe falar, mamãe, papai, eu tô com dor, estou com fome, não sabe falar. Então ela chora. E aí o adulto tem que ter a percepção de ir lá ver o que está acontecendo. Ou a criança defecou, ou urinou, de alguma coisa está incomodando ela, e cabe aos adultos descobrir o que é e cuidar para que essa criança pare de chorar. E assim, meus irmãos, nós passamos a aprender tudo o que nos ensina. E ao longo da vida, esse aprendizado vai fazer toda a diferença em cada tomada de decisão das nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto que foi lido aqui pausadamente, quando nós olhamos para esse texto, quando nós percebemos o que está escrito nesse texto, nessa noite, o escritor ele diz para lembrarmos das palavras de quem? Dos apóstolos. Ele diz para lembrarmos desses homens que tiveram vidas no altar do Senhor, os ensinamentos deles, homens de um coração puro e voltados para o Evangelho, homens que tinham vidas no altar de Deus e que estavam dispostos a pagar o preço para fazer com que o Evangelho chegasse até nós hoje. Então, esses homens que Judas agora ele começa a falar isso, voltando, lembra que no comecinho da carta, Judas queria falar sobre a salvação que nós já tínhamos, que as pessoas já tinham, e Judas muda o tom da conversa, e ele começa a falar sobre a fé. Firmem sua fé, fiquem firmados na fé, porque vai acontecer coisa aqui no meio de vocês, que vai abalar a fé de vocês. Então Judas fala, para nós lembrarmos desses homens que deram suas vidas pelo Evangelho. São esses homens que o texto diz que devem ser lembrados pelos seus exemplos e atitudes e suas falas. Naquele momento, Judas alertava seus leitores sobre os tempos que viriam. Tempos difíceis, com homens escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. E ele vai declarar que esses homens são aqueles que causam divisões na igreja, aqueles que causam problemas na igreja, aqueles que tentam, de alguma forma, fazer com que a fé do próximo se esfriem. E ele diz, esses são os que causam divisões na igreja, são sensuais e não têm o Espírito de Deus. Esse não tem o Espírito de Deus me deixa muito confortável, quando eu entendo que a igreja do Senhor tem o Espírito de Deus. Então, nesse momento agora, Judas estava falando para aqueles que já tinham o Espírito de Deus. Ele dizia como se ele falasse o nome de cada um de vocês e tivesse escrito o nome de vocês nessa carta, dizendo para cada um de nós, olha, vocês têm o Espírito de Deus, vocês já foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, vocês já foram conquistados pelo sangue do Cordeiro, Jesus já o amou de maneira poderosa, e ele já tem vocês escritos no livro da vida. Então ele diz assim, por favor, não deixe que esse Espírito se apague, aqueça esse Espírito na vida de vocês, busque cada dia, busque cada momento essa presença constante de Deus, para que vocês não venham a se decepcionarem, para que vocês não venham a esmorecer a fé de vocês, para que vocês não venham a apagar a candeia de vocês, não venha a se apagar. Então Judas começa a falar para essas pessoas, né, voltar o seu olhar para a igreja, e para Jesus, e aquecendo as suas fés, de forma que vocês não venham a esmorecer. Então, meu irmão, minha irmã querida, que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo, você já tem o Espírito Santo de Deus em você.
É algo que já está intrínseco dentro de você no dia que você declarou Jesus como Senhor da sua vida. No dia que você declarou Jesus como seu mestre. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, isso vem num pacote. Você tem o Espírito de Deus. Então, levante a sua cabeça. Erga o seu coração. E diz: Senhor, aqueça em mim esse Espírito. Versículo, ele diz assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha que declaração que Judas faz. Vós, amados, edificados pela fé santíssima de Deus, então fique firmes, fique arraigados, fique orando o tempo todo, lembrando sempre do que aprenderam. Deus é nosso Senhor. Veja, irmãos, que conselho maravilhoso que Judas agora está dando para a igreja. Depois dele trazer toda uma gama de situação que estava acontecendo naquele momento, alertando a igreja sobre pessoas de mau caráter, sobre pessoas que tinham uma vida promíscua, sobre pessoas que tinham uma vida leviana, sobre pessoas que tinham uma vida que não queria nenhum compromisso com Deus. Agora Judas volta novamente e começa a falar para o coração da igreja. Ele começa a falar para aqueles que estavam vivendo no Espírito. Ele começa a falar para aquelas pessoas: não perca o foco, não saia do propósito da cruz. Veja, meus irmãos, que além de edificados na fé, ele alerta para um outro fator muito importante na vida cristã. Ele alerta para um fator que o cristão, é impossível você viver uma vida cristã sem esse outro fator que eu vou declarar agora há pouco. E é algo que cada um de nós, independente da sua cultura, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua cor, da sua raça, você pode ter, você tem. E sabe o que é? É o amor de Deus. A prática do amor. Ele diz no versículo 21, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa prática do amor, é algo que também nós recebemos junto no momento que aceitamos a Cristo. Talvez nós não o compreendemos na hora que eu estava recebendo também essa dádiva do amor, mas logo depois você percebe. Depois você lê nas Escrituras, você vai ler Tiago, você vai ler outros escritores, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia declarando: amai-vos uns aos outros. O amor, meus irmãos, não é uma mão, não pode ser uma via de uma mão única. O amor, ele é uma mão de via dupla. Ele vai, ele volta. E você precisa ter esse relacionamento com Deus, essa fixação que Judas está colocando nesses versículos. Esse seu contato com Deus é algo que precisa acontecer nas duas esferas, tanto vertical quanto horizontal. O que diz lá em João, 1 João, se eu não me engano, acho que é 1 João 1, 7 ou é 8, que diz que se você diz que ama a Deus e você não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Então, é preciso que haja essa cumplicidade com Deus da sua vida no pessoal. Então, ele fala que além de edificados na fé, ele alerta para um outro fator muito importante na vida cristã,
que é a prática do amor. E aí ele declara: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Algo que nós estamos esperando, algo que nós estamos conquistando a cada dia, em busca da salvação. Achei interessante hoje pela manhã, na escola bíblica, quando o Bruno estava falando sobre a parábola das bodas, ele falou sobre algo interessante, sobre as vestimentas, algo que era comum nas festas de alta sociedade, dos encontros que tinha. O anfitrião, cada um tinha as suas vestes de acordo com as suas possibilidades financeiras, mas tinha lá alguma forma de identificar aqueles que eram convidados para a sua festa. Alguns tinham uma túnica muito bonita, outros tinham túnica com chapéu, com aquelas tarjas. Mas todos que eram convidados para uma festa, que chegasse na porta daquela festa, e que não tinha uma vestimenta adequada, recebia uma vestimenta para se apresentar ali naquela festa, estar naquela festa. E aquilo era o tempo, era uma época, mas aí Jesus vem, e Jesus derrama a sua graça misericordiosa sobre todos, sobre tudo e todos. E agora, essa veste que nós vamos receber da mão do nosso Senhor, quando nós somos convidados para estar na festa das bodas com o nosso Rei, essa veste está sendo construída a cada dia. Não é você que está construindo essa veste, não. Deus está olhando cada ato, cada atitude, cada intenção do seu coração, da sua mente. E a sua veste está sendo construída. E quando você for chamado para estar com o Rei, você vai receber uma veste que vai transformar o seu corpo. Você não vai ter mais essa carne doída. Você não vai ter mais esse reumatismo que você tem. Você não vai ter mais essa dor de cabeça que você sente. Não. Você vai ter um corpo incorruptível. Você vai ter uma mente sã. Você vai ter um corpo saudável. Aonde você não vai lembrar mais de dor, você não vai lembrar mais de nada. Mas você terá uma vida na presença gloriosa de Deus. É algo que foge às nossas palavras. Eu não tenho condição de explicar qual vai ser essa sensação, qual vai ser esse gozo, qual vai ser esse êxtase que eu vou estar na presença de Deus. Mas eu sei que é algo maravilhoso, eu sei que é algo bom, eu sei que é algo que vai me fazer sentir bem. É algo que não vai me fazer ter lembranças dolorosas, lembranças de tristeza, mas é algo que vai me fazer louvar, cantar e edificar o nome do nosso Deus. Nessa ocasião, meus irmãos, Judas não fala de qualquer amor. Ele está falando de um amor, ele está falando de um amor ágape, um amor perfeito, um amor incondicional, o amor de Deus, o amor que abrange toda a esfera do universo. Um amor que nos deixa constrangido. Um amor que muitas vezes, mesmo como cristãos, nós ficamos um tanto quanto apáticos em relação a algumas situações e nós percebemos Deus levantando incrédulos, Deus levantando pessoas que não tem nada a ver com o reino, para ajudar, para poder estar abençoando. E nós precisamos orar, Deus precisa colocar amor no meu coração, precisa colocar mais bondade em meu coração. Este é um amor incondicional que só existe nas pessoas
que passaram pelo novo nascimento em Cristo. Muitos ajudam, muitos têm essa dimensão de querer ajudar, de querer fazer a pessoa ficar bem, ficar em pé, mas não compreende a dimensão desse amor. É algo passageiro. Mas esse é um amor incondicional que só existe nas pessoas que passaram pelo novo nascimento em Cristo. Portanto, meus irmãos, o amor cristão ela é a essência do verdadeiro cristianismo. Esse amor, ele não flui. Esse é um tipo de amor que ele não influi com impulsos e sentimentos naturais. Não. Esse é um amor que já está intrínseco em você. Esse é um amor que já está dentro da sua vida. É algo que Deus já colocou em você. Mas tem sua... E esse amor, ele não tem a força em um pensamento ou um ato que você queira praticar. Mas esse amor, ele é oriundo de Cristo Jesus. É por causa de Cristo que tem essa paixão no nosso coração de lutar, de ir atrás de pessoas que o mundo despreza. De pessoas que dizem assim, ó, esse aqui, só a morte, só o caixão. Olha para uma prostituta e diz, essa aqui não tem mais jeito. Olha para um viciado que está caído na sarjeta e fala, esse aí não tem mais jeito. É esse amor que sai de dentro de nossas entranhas, porque é oriundo de Cristo e que veio junto com a salvação. E é isso que nos faz levantar das nossas cadeiras, sair do conforto do nosso lar e ir atrás dessas pessoas e pregar o Evangelho e falar do amor de Deus para essas pessoas. É esse amor que tem nos impulsionado a continuar a viver, quando às vezes nós achamos que dá vontade de parar, o desânimo vem, mas a gente continua. O texto vai nos dizer, meus irmãos, para termos um momento de amor, mas sim, o texto vai nos dizer para não termos um momento de amor, mas sim para conservarmos em o amor de Deus. Não, o cristão, o mundo, eles vivem êxtase em momentos oportunos e vivem momentos de amor. Mas o cristão não pode viver esse êxtase de momentos. O cristão, ele vive um amor constante, um amor verdadeiro uns pelos outros. Mas para isso acontecer, meus queridos, é necessário que a nossa fé esteja arraigada em Cristo Jesus. É necessário que a nossa fé tenha uma força maior naquele que nos criou e que nos fez vencedor. Esperando suas misericórdias, que são grandes e constantes. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas são eternas. E a igreja de Cristo que vive essa verdade pode declarar ao mundo quão maravilhoso é estar em sintonia com Deus. É nós que temos que declarar ao mundo quão maravilhoso é estar em sintonia com Deus. E muitas vezes nós passamos despercebidos no mundo. Mas é minha obrigação, é sua obrigação, declarar ao mundo. Talvez não só com palavras, talvez eu não precise de palavras, mas eu preciso de ações, eu preciso de testemunho, eu preciso de comportamento, eu preciso de uma ética na minha vida, para que as pessoas descubram quão diferente eu sou do mundo. E que os meus atos e atitudes possam falar mais do que as minhas palavras. Meus irmãos, quem vive ou já viveu as experiências de viver na dependência de Deus, sente a alegria de ver o agir de Deus. Eu me lembro que, no começo do meu ministério, eu estava com um grupo de jovens aqui de São Paulo mesmo, próximo ali do Maracanã,
fazendo um trabalho de evangelismo em uma igreja, de uma sexta, de um sábado para um domingo, sábado à noite. Eu me lembro que eu saí, tivemos um evangelismo de convite à tarde, convidando as pessoas para vir para o culto à noite numa escola, e tinha mais ou menos uns 70 jovens da Juba BC junto com o Ivo, que programa evangelismo, acho que alguns mais devem conhecer. E eu saí à tarde, fui na minha casa, e fiz o que tinha, tomei banho, troquei de roupa e voltei para o trabalho. Quando eu estava chegando de volta no trabalho, eu percebi que o meu ponteiro, aliás, meu ponteiro não, que a luzinha do carro acendeu no amarelo. Eu falei, vixe. E na época, eu tinha uma EcoSport. Bebe uma gasolina que gosta de beber gasolina, né? E aí eu fiquei preocupado, falei, vai acabar meu combustível, vou ficar na rua. Mas eu, pela distância, eu falei assim, dá para chegar até lá. Aí cheguei até o local, encontrei o pessoal, e nos preparamos ali para poder dar início ao culto. E eu me lembro que, momentos antes de começar a pregar, eu tive um momento com Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, cuida desse combustível para mim, porque eu não estou com cabeça agora. Irmãos, eu falei aquilo e comecei a pregar, fui para lá, teve o culto, e depois eu fui preguei, terminou o culto, teve decisões naquela noite. E aí todo mundo, aqueles jovens, tudo preparando os equipamentos, pegando violão, pegando guitarra, pegando as caixas, pegando isso, pegando aquilo, todo mundo para embora. E eu fiquei, não lembrei do problema do combustível. E eu estava ali, já estava me preparando para ir embora, aí eu lembrei, falei assim, Senhor, bom, eu vou voltar, e se o combustível acabar, vou estar mais próximo de casa, fica mais fácil para alguém me socorrer. Irmãos, de repente, um jovenzinho veio caminhando na minha direção, chegou para mim e falou assim, pastor, Deus está me incomodando para te dar esse dinheiro, R$50. Irmãos, ele simplesmente me entregou o dinheiro, deu as costas e foi embora. E naquele momento eu só falei assim, obrigado, Senhor. Eu pude sentir, irmãos, o cuidado de Deus na minha vida naquela hora. Eu pude sentir o cuidado de Deus, como Ele foi especial, naquele momento oportuno em que eu estava precisando daquilo. Eu não precisava daquele dinheiro para comer, para fazer despesas na minha casa, não precisava do dinheiro para poder pagar uma conta, porque eu tinha dinheiro na minha carteira, só que não estava comigo. Mas Deus proveu a minha necessidade naquele momento. Então, quem já viveu essa experiência de viver na dependência de Deus, sente a alegria de ver o agir de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui já deve ter tido alguma experiência de Deus cuidando de você em alguma forma de sua vida. Então é maravilhoso. Se nós olharmos para o versículo 22, nós vamos ver que o que Júlio está dizendo é que nós precisamos ter um coração piedoso, um coração sensível à voz de Deus, um coração disposto a obedecer ao comando do Espírito Santo. É como uma busca. Quando nós estamos no comando do Espírito Santo, a nossa vida ela fica como uma busca. Eu sei que tem alguém precisando de ajuda, mas eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Mas o Espírito de Deus sabe. E quando Ele está no comando das nossas vidas, Ele vai nos levar até o local que a pessoa precisa, que alguém esteja precisando, ou Ele vai trazer essa pessoa até nós, ou Ele vai fazer com que essa pessoa nos procure, e nós vamos entender que é o agir de Deus para poder ajudar essa pessoa. Então, essa sintonia com Deus é necessário, é o que Judas está falando nesse texto, de ter esse relacionamento com Deus, de ter esse andar com Deus. E, meus irmãos, só pelo Espírito é que nós podemos realizar essa obra de piedade. Evangelização, pois muitos estão se perdendo.
E a orientação que nós temos nesse texto é de lutar por essas pessoas. Mesmo se entendermos que elas estão se perdendo, nós precisamos lutar. Estão indo para o inferno. E o texto é mais abrangente ainda. Pessoas que estão indo para o fogo do inferno. É muito pesado isso. E nós sabemos que muita gente está indo para o fogo do inferno e não sabe, ou não foi avisado, ou não entenderam que existe uma forma de não ir para o fogo do inferno. Mas eu sei, você sabe, nós sabemos. E isso deve nos incomodar. Isso deve nos tirar dos nossos bancos. Isso deve nos tirar da zona de conforto da nossa casa, para ir falar com essas pessoas. E o que eu vejo aqui é uma batalha espiritual contra as potestades do inferno, uma luta do espírito contra a carne, uma luta que não se dá numa região que muitas vezes nós compreendemos, mas existe uma batalha espiritual por você agora, nas regiões celestiais, segundo o livro de Efésios. Agora, um versículo eu fiquei bem incomodado com esse versículo, versículo 23, diz assim para nós: e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, ou seja, com aspereza, com força, detestando até a roupa manchada pela carne. O que Júlio está dizendo aqui é que você deve amar essas pessoas de tal forma que até a roupa deles te incomode. E você tem que falar para essas pessoas de Jesus. Você tem que ir. E depois eu estava pensando sobre esse versículo, e eu comecei a pensar no fogo, puxando-os para fora do fogo, tarefa difícil. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já teve a oportunidade ou a infelicidade de estar próximo de algo que está pegando fogo, que não era para pegar fogo. É algo terrível, terrível. A quentura parece que quer queimar nossa pele, nossos pelos, parece que quer queimar o nosso corpo, e você tem que se afastar, senão você é queimado, você não aguenta ficar. E, meus irmãos, para tirar alguém do fogo, para salvar alguém do fogo, é necessário todo um treinamento, muitas horas de treinamento. Os bombeiros que lidam com isso, eles fazem treinamento versus treinamentos de várias formas, treinamento de várias maneiras, para saber como se comportar para poder salvar uma pessoa do fogo. Como você arrebataria pessoas do fogo? Ou como você aproveitaria uma pessoa que estava entrando em um vulcão? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós não temos experiência para isso. Se você perceber quando tem um incêndio de grande proporção, os bombeiros não chegam lá correndo e vai jogando água e vai entrando. Não, eles não fazem isso não. Eles mantêm-se uma certa distância e vão jogando água em volta, escaldando os pontos mais próximos, para depois ir penetrando até chegar ao foco do incêndio, para poder apagar aquele fogo. Eu já assisti algumas séries americanas lá, bombeiros, e alguns bombeiros se arriscam entrando por debaixo do fogo para poder salvar as pessoas, e sai chamuscado os bombeiros, sai chamuscado os pacientes, e alguns conseguem ser salvos com muita dificuldade. E aqui, esse versículo me chamou a atenção. Ninguém usa uma linguagem cordial quando alguém está entrando ou caindo em um fogo. A pessoa está ali próxima a cair no fogo, e vai falar: ô fulano, olha, cuidado, vai cair no fogo. Ninguém fala assim.
Você grita para a pessoa: olha o fogo, sai daí, você vai se queimar, você vai morrer. Corre, vem para cá. O Judas está falando isso aqui, irmãos. Você tem que ter um pouco de, agir com um pouco de aspereza, com força, com vontade, impedindo que essa pessoa caminhe para o fogo do inferno. Então, irmãos, está conosco a oportunidade de você aproximar daqueles que você conhece, daqueles que você ama. Ora a Deus, pede sabedoria para Deus, pede discernimento para Deus, para falar, para aconselhar e para trazer essas pessoas, para que elas possam entender o plano perfeito de Deus. Deus nos amou primeiro. Lá no Éden, Deus já nos amou. Lá no passado. Mas nós não podemos esquecer que o pecado sobrepujou sobre a humanidade. E é esse pecado que Jesus declara lá em Mateus, que o Deus desse século criou uma nuvem que consegue tampar a visão dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus, ou que não vejam o poder do Evangelho. Então, cabe a mim, cabe a você, falar de Cristo para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Arraigados na fé, é uma necessidade de cada cristão trazer à mente tudo o que nós já aprendemos, em especial a cruz de Cristo, que foi o grande marco na história que fez a divisão entre o pecado e a vida. Então, que Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos, amigos, e que Deus possa nos abençoar e que você possa sair daqui consciente de que é necessário estarmos com a nossa vida no altar de Deus para poder proclamar a mensagem do Evangelho para aqueles que nós amamos e para aqueles que nós não conhecemos, mas que esse amor também, ele flui não só para aquele que nós amamos, mas por todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe.